Irmãos, nós vamos observar e lemos a palavra de Deus que se encontra em Atos, no capítulo 8, verso 39. Diz assim a palavra de Deus: E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Mas Filipe se achou-se em Azoto, e indo passando, evangelizava todas a cidade até chegar a Cesareia. Bom, irmãos, sabemos muito bem que nessa vida terrena tem tempo determinado para todas as coisas por Deus. E é nesse tempo que somos aperfeiçoados aquilo que Deus nos deu, o que quer dizer, a nossa fé. E é nesta fé que esperamos a vida eterna. Bom, seja tempo de perca, ou seja tempo de ganho, seja tempo de rir, como também tempo de chorar. Em todos esses tempos, bom ou ruim, irmãos, a nossa fé ela é aperfeiçoada. Porque para nós, os remidos de Cristo, como diz a palavra de Deus, que tudo coopera para o nosso bem. Mesmo às vezes, entre esse tempo, vêm as tristezas, as tribulações, mas nesse tempo que estamos em luta, é para vencermos. Porque nas provações que seremos aprovados, irmãos, todos nós queremos ser aprovados em alguma coisa, não é assim? Quanto mais ser aprovado por Deus, então, irmãos, as provações, as tribulações que às vezes nos encontramos é para o nosso bem. Bom, então, irmãos, por esse motivo, como diz o apóstolo Paulo, vamos dar graças a Deus nas tribulações, porque ela coopera para o crescimento da nossa fé e o aperfeiçoamento da mesma. Se nós vencemos as provações e tribulações que vêm contra nós, aí sim seremos aprovados para uma grande vitória. Você vê esta passagem em Filipe. E o eunuco Filipe era um dos 7 diáconos que Deus escolheu diante dos apóstolos. Mesmo em grandes tribulações e muita dor no coração por estar ele ainda em luto do seu conservo Tiago, que foi morto ao fio da espada, ele não desobedeceu à voz divina, mas mesmo com muita dor no coração, executou a sua missão que Deus passou para ele. Veja aqui, o que ele recebeu ao término do seu trabalho, nós sabemos muito bem, segundo a palavra, que Deus passou a missão para ele. O que ele recebeu nesse trabalho? Ele com muita alegria foi arrebatado, transportado de um lugar para o outro. Ele estava em Gaza e se achou em Azoto, segundo a palavra de Deus. Bom, veja que ele estava em Jerusalém e caminhou nesta missão mais ou menos para chegar em Gaza uns 100 quilômetros para executar o trabalho divino. Com o coração triste, mas não deixou de obedecer à ordenança de Deus. Quando ele terminou essa carreira gloriosa, o Espírito Santo alegrou muito o seu coração e o transportou em um arrebatamento de Gaza até Azoto, que dá mais ou menos 60 quilômetros. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, irmãos, mesmo com o coração às vezes triste, às vezes cheio de dor, nunca devemos parar de obedecer à ordenança do nosso Pai Celestial. Mesmo que para nós é difícil, mas vamos seguir em frente. Porque se nós for provado em provas, em tribulações, é para nós ser aprovado. Pela fé vamos seguir em frente. Porque se nós concluir
a nossa missão, seremos aprovados. Assim o Senhor nos transportará no arrebatamento, não para Azoto, como Felipe foi, mas para o seu paraíso. Irmãos, todo trabalho há um pagamento, uma recompensa. Lembra que Ele nos diz, pela sua gloriosa palavra, ser fiel até o fim, que darei a coroa da vida eterna. Esse é o nosso salário, irmãos. Em meio às nossas tribulações, em meio às nossas aflições, devemos continuar nossa missão, porque o salário nosso é esse, a coroa da vida eterna. Portanto, esta palavra, parar ou voltar para trás, não pode existir no nosso dicionário cristão, porque devemos lembrar e temer pela sua ordenança que diz: aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, mesmo com muitas percas materiais, até mesmo dos nossos entes queridos, nossa missão ainda continua. Então, com a fé em nossos corações, que todos nós receberemos o mesmo salário. Que salário que é esse? Reencontrar todos lá no paraíso de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, não vamos parar em meio às tribulações, porque nós fomos alistados legitimamente e não podemos embaraçar com as coisas dessa vida. Vamos levantar nossa cabeça, porque o que nos espera, irmãos, é coisas eternais, é coisas excelentes. Vamos seguir em frente. E temos a promessa que Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se alguém, irmãos, recuar, porque foi negligente, porque não falta o auxílio de Deus, o Todo-Poderoso, mesmo que a nossa capacidade, irmãos, é pouca e às vezes somos incapazes, Ele conosco nos capacita de fazer coisas impossíveis, porque se Ele é por nós, sabemos que nada será contra nós. Essa é a palavra, é a visão que o Senhor me dá mediante esse texto. Que Deus abençoe a todos.